Fala pessoal, beleza? Questãozinha 18 do módulo 3 do PISM. Questãozinha muito bacana. Não é difícil, porém vou resolvê-la bem passo a passo que vale muito a pena, viu? Então bora lá. Bora para o enunciado aqui. Uma circunferência Czão possui centro Pzão, né, com coordenadas 3 e 4 e raio Rzinho. Os pontos Qzão, né, e Rzão são respectivamente interior e exterior à circunferência. Como assim interior à circunferência? Muito simples. Quando o ponto está interior a uma circunferência, quer dizer que a distância desse ponto até o centro da circunferência é menor do que o raio. Quando o ponto ele é exterior à circunferência, quer dizer o quê? Que a distância desse ponto até o centro da circunferência ele é maior do que o raio, tudo bem? Que condição a medida do raio Rzinho dessa circunferência deve satisfazer? Gente, eu coloquei aqui um esboço, vou colocar esses pontinhos aqui para fazer bem passo a passo a questão, beleza? Então vamos lá, vamos começar primeiro com o nosso ponto Pzão, que ele é justamente o quê? O centro, né? Vamos lá, o x dele vale 3, né? E o y dele vale 4. Então, 3 está aqui assim mais ou menos, e o 4 está aqui, ó. Ou seja, esse aqui no caso vai ser o nosso ponto Pzão, com coordenadas 3 e 4. Ele é o centro, né, da circunferência. O ponto Qzão agora, ele possui coordenadas, né, x igual a 1 e y igual a 2. Aqui está o nosso número 1, né? E aqui está o 2. Ou seja, aqui é o nosso ponto Qzão, beleza? Que é o nosso ponto Qzão, em que o x dele vale 1 e y dele vale 2. Agora, o nosso último ponto, ó. O x dele vale 0, né? Então, ou seja, ele está sobre o eixo y. O y vale 7. Então, está aqui o nosso ponto Rzão. Não precisava fazer isso aqui, né? Para fazer a questão, mas eu estou desenhando bem passo a passo para ficar interessante a resolução, tá bom? Agora, vamos lá. Quem que é o nosso ponto Pzão? O ponto Pzão é justamente o quê? O centro, né? O centro da circunferência. Ponto Qzão e Rzão são, respectivamente, pontos que são interior e exterior. Que nem eu falei com vocês agora há pouco, pessoal, é o seguinte. Quando eu falo que um ponto ele é interior à circunferência, ou seja, quem que é interior no caso aqui é o ponto Qzão, né? A distância dele, ó, a distância do ponto Qzão até o ponto Pzão tem que ser o quê? Menor do que o raio. Tudo bem? Essa distância tem que ser menor do que o raio. E a distância do ponto Pzão até o Rzão tem que ser o quê? Tem que ser maior, né? Maior do que o raio. Por quê? Porque está exterior à circunferência. Então, tem que ser o quê? Maior do que o raio. Tudo bem? Agora ficou fácil, né? Para você calcular a distância entre dois pontos, muito tranquilo. Então, bora lá. Vamos verificar primeiro a distância do ponto P até o ponto Qzão, tudo bem? Então, vou colocar um D aqui de distância, tá bom? Do ponto P até o ponto Q, ok? Isso aqui é raiz quadrada, tudo bem? Aqui no caso, ó, x de um ponto e o x do outro, 3 menos 1, né? No caso, vou fazer passo a passo, ó, 3 menos 1 aqui ao quadrado, mais 4 menos 2 ao quadrado. Não precisava fazer isso aqui tudo passo a passo, não. Tá bom? Pode fazer direto. A distância do ponto P até o ponto Qzão vai ser igual, ó, 3 menos 1 aqui, 2 ao quadrado, 4. 4 menos 2 aqui, 2 ao quadrado, 4 também. Tudo bem? Então, isso aqui no caso, ó, vai ser a raiz quadrada de 8. Ou também, eu posso pensar o quê? Que isso aqui no caso, vai ser a raiz quadrada de 2 vezes 4, que é 2 raiz de 2. Beleza? Essa aqui, no caso, é a distância ó, do ponto P até o ponto Qzão. Agora, vamos fazer a distância do ponto P até o ponto R, tudo bem? Então, vou colocar um Dzinho aqui, distância do ponto P até o ponto R, mesmo esqueminha, tá bom? Raiz quadrada
O x dele aqui do ponto P é 3 e do ponto QRzão é 0, ou seja, 3 menos 0 ao quadrado, né? Mais, agora aqui, ó, o y do ponto P é 4 e do ponto R é 7, né? 7 menos 4, 4 menos 7 não faz diferença porque está dentro do parênteses, né? Ele vai dar ao quadrado ainda. Bem, então, vamos lá. Mais 7 menos 4 ao quadrado, né? Estou com a raiz aqui em cima, então a distância do ponto P até o ponto R vai ser igual a raiz quadrada, 3 menos 0, né? É 3 ao quadrado, 9, mais 7 menos 4, aqui no caso, 3, né, ao quadrado, 9 também. Aqui o mesmo esqueminha, ó. Ao invés de colocar 18, eu vou colocar o quê, ó? Que isso aqui, no caso, é 2 vezes 9. Isso aqui, no caso, vai dar igual a quanto? A distância do ponto P até o ponto R vai ser igual a 3 raiz de 2. Ok, calculei assim a distância. Qual é o próximo passo, pessoal? Seguinte, do ponto P até o ponto Qzão, está esse valor aqui, né? 2 raiz de 2. Então, peraí, o ponto Qzão ele está o que? Está interior à circunferência, tudo bem? Se ele está interior à circunferência, quer dizer que essa distância tem que ser o quê? Menor do que o raio. Então, o raio tem que ser o quê? Maior que esse valor, tudo bem? Então, eu já sei que o raio, né, se eu comparar com o valor, né, 2 raiz de 2, o raio ele tem que ser maior que esse valor, ok? Agora, do ponto Pzão até o ponto Rzão, a distância nossa foi o quê? Olha, foi 3 raiz de 2. O ponto Rzão, ele está exterior à circunferência, então a distância tem que ser maior do que o raio, ou que o raio tem que ser menor do que essa distância, tá bom? Então tem que ser menor do que 3 raiz de 2. Que é justamente a opção, né, o itemzinho A aqui. Bom, pessoal, a questãozinha ficou um pouquinho grande o vídeo, né? Mas acho que vale a pena fazer bem passo a passo. Tamo junto. Valeu!